Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria bem antiga para encontrar ferramentas práticas para lidar com os desafios da vida moderna. Para quem já se sentiu meio que soterrado pelo ritmo de hoje em dia, essa nossa conversa pode abrir uns caminhos novos. O ritmo acelerado, a pressão constante, a incerteza. Soa familiar, né? Todo mundo passa por isso. A grande questão é, como é que a gente não só sobrevive, mas consegue florescer no meio disso tudo? Acredite, a resposta pode estar numa filosofia de mais de 2000 anos. Para começar, é fundamental a gente alinhar o que realmente significa ser resiliente, porque muitas vezes a ideia que temos sobre resiliência pode, na verdade, acabar nos atrapalhando. Pensa só nessa analogia. Quase sempre a gente associa resiliência com a imagem de um carvalho, rígido, forte, inabalável. Mas, quando vem um vendaval de verdade, até o carvalho mais forte pode ser derrubado. A verdadeira resiliência se parece muito mais com um salgueiro. Ele é flexível, ele se curva com o vento, mas ele não quebra. É tudo sobre adaptação, não sobre rigidez. E aqui está a definição mais importante. Resiliência não é a ausência de emoções ou fingir que a dor não existe. Pelo contrário, é a capacidade de se adaptar, de se recuperar, de aprender com as dificuldades. É sobre ter flexibilidade psicológica. Então, de onde a gente tira as ferramentas para construir essa resiliência flexível? A resposta está numa antiga escola de filosofia, o estoicismo. Pensa nele como um tipo de sistema operacional para a mente, que foi testado e aprovado por séculos. E os guias que nos deixaram esse sistema foram figuras fascinantes. A gente tem Sêneca, o conselheiro de um dos imperadores mais polêmicos da história, o Epicteto, que foi da escravidão a um dos professores mais respeitados de Roma, e o Marco Aurélio, o imperador filósofo, que escrevia suas reflexões ali no meio das campanhas militares. E aqui, a gente precisa fazer uma distinção muito, mas muito importante. Quando falamos de estoicismo com E minúsculo, geralmente pensamos em alguém sem emoções, que reprime tudo. A fonte até chama isso de positividade tóxica. Mas o estoicismo com E maiúsculo, a filosofia, é o oposto. É um sistema que nos ensina a reconhecer nossas emoções, mas sem virar refém delas. E para quem acha que isso é só papo de filosofia antiga, se liga nisso. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, que é uma das abordagens terapêuticas mais eficazes que existem hoje, foi profundamente influenciada pelo pensamento estoico. Isso só mostra como esses princípios são atemporais e muito práticos. Então vamos para a primeira ferramenta prática do nosso kit estoico. E essa talvez seja a mais fundamental de todas: entender a diferença clara entre o que podemos controlar e o que não podemos. Epicteto resumiu isso perfeitamente. A ideia é direcionar nossa energia para onde ela realmente faz a diferença. Nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Todo o resto é externo e, em grande parte, está fora do nosso controle. Essa imagem ilustra o conceito de uma forma brilhante. Muitas vezes, a nossa energia vai toda embora com preocupações externas, como a opinião dos outros. O estoicismo nos convida a focar no que realmente importa: nossas ações, nosso caráter, nossa saúde. Isso nos leva ao conceito de amor fati, ou amor ao destino. E não se trata de desistir, mas de abraçar ativamente a realidade como ela é. A fonte usa uma analogia poderosa: um cachorro amarrado a uma carroça. Ele pode lutar e ser arrastado, ou pode escolher caminhar junto com a carroça. A carroça vai na mesma direção de qualquer maneira. A nossa escolha está em como a gente acompanha essa jornada. E essa ideia de soltar é fundamental. Olha só a armadilha do macaco. Ele coloca a mão num coco para pegar um petisco, só que com a mão fechada não consegue tirá-la. Ele só precisa soltar o petisco para ser livre. Muitas vezes nós somos esse macaco, apegados a resultados que não controlamos, quando a liberdade está literalmente a um soltar de distância. Agora, a segunda ferramenta. Se a primeira era sobre onde focar nossa energia, esta é sobre como agir. Para os estoicos, o guia é a virtude. Ela funciona como uma bússola interna, que nos orienta em todas as situações. E essa bússola tem 4 pontos cardeais. Sabedoria, para a gente entender as situações com clareza. Justiça, para agir corretamente com os outros. Coragem, para enfrentar os desafios e fazer o que é certo. E temperança, ou autocontrole, para moderar nossos desejos e impulsos. Juntas, elas formam um guia para a ação. Para entender a virtude da justiça, essa imagem dos círculos de Herócles é perfeita. Começamos com a gente no centro, depois nossa família, amigos, comunidade e, por fim, toda a humanidade.
O objetivo estoico é trazer esses círculos cada vez mais para perto, estendendo nossa preocupação e nosso cuidado a todos. Marco Aurélio nos deu uma imagem muito poderosa. Agir com virtude é ser como uma rocha que não só resiste ao impacto das ondas, mas que também acalma as águas turbulentas ao seu redor. É sobre ser uma fonte de estabilidade e calma, para nós e para os outros. Então, resumindo, a gente reuniu aqui algumas ferramentas poderosas para uma vida mais resiliente e com mais propósito. A beleza do estoicismo é que não é só teoria, é uma filosofia feita para ser praticada no dia a dia. Aqui está o nosso kit inicial. A chave é lembrar: resiliência é flexibilidade. A nossa energia deve ser focada apenas no que se pode controlar. O resto, a gente aceita com amor fati. É preciso soltar os apegos que nos prendem. E as 4 virtudes servem como uma bússola para guiar as nossas ações. E para terminar, uma reflexão poderosa de Marco Aurélio, conhecida como Memento Mori. Lembre-se da morte. E a ideia não é ser mórbido, não. É nos lembrar da preciosidade de cada momento. Se a gente soubesse que nosso tempo é limitado, como isso mudaria o que fazemos, o que dizemos e o que pensamos agora mesmo? Essa é a pergunta que o estoicismo nos deixa para refletir e, mais importante, para agir.